Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né, minha gente? Nos preparando aí para o Enem. Hoje eu trouxe para vocês um tema, né, um assunto muito importante que vocês vão utilizar também na redação. Olha aí, com o professor, né, nas aulas aqui, ele já vai trabalhar esses assuntos também e eu vou adiantar que são o texto dissertativo Estratégias Argumentativas. Gente, isso é muito importante estudar. Vocês não têm ideia a importância de vocês reconhecerem o que é uma estratégia argumentativa. E nós vamos, então, estudar isso na nossa aula de hoje, para vocês se prepararem, tanto para vocês interpretar um texto na leitura da questão, e quanto vocês também estiverem escrevendo o texto dissertativo argumentativo de vocês lá na hora da redação, organizar as ideias de vocês. Então, eu trouxe aqui para vocês as estratégias argumentativas. Professora, por que essas estratégias argumentativas em língua portuguesa? Porque os textos que dão opiniões, que dão ponto de vista, eles têm argumentos. E para esses argumentos eu posso utilizar vários tipos de estratégias. E é isso que nós vamos então ver nessa aula. Quais as estratégias que os autores, os escritores usam para defender o seu ponto de vista? E o qual que você pode se identificar também para escrever lá o seu texto, para você já levar uma estratégia prontinha na sua cabeça quando você for escrever a sua redação. Então, vamos lá. Nós temos, então, uma estratégia argumentativa que é a comprovação. É você ter um argumento, você utilizar do seu ponto de vista, tendo uma comprovação. Você trazer algo para comprovar. Você pode trazer dados estatísticos, você pode trazer algo que foi noticiado e você tem que comprovar aquele fato, aquele assunto, né? Então, isso é uma estratégia argumentativa, comprovar o que você está dizendo. Outra estratégia argumentativa você pode utilizar, que é a exemplificação. O que a exemplificação diz? O próprio nome já diz, já nos explica, é explicar. Explicar algo, né? Você não vai explicar lá o caso da sua tia, do seu tio. Não, você vai explicar algo que você quer defender com dados. Então, você vai dar uma explicação do que você realmente entende daquele assunto. Qual é o seu ponto de vista? Então, é explicação, explicar. E usa-se muito o porquê, né, gente? Pois, esses são lá os conectivos. Depois vocês dão uma olhadinha lá nos conectivos de comparação, de refutação, da exemplificação, isso é importante. Citação, né? Quando você outro meio também de estratégia, você citar na sua redação ou nos textos que vocês vão ler, sempre vai ter um especialista, um autor que você pode utilizar. Por exemplo, você está escrevendo a sua redação, você quer citar um trecho literário, aí você usa aspas, ou então se você não usa aspas, mas você tem que referendar, você tem que dizer de quem que é aquela ideia, de quem é aquele argumento, de quem é aquela opinião. Então nas redações a gente usa muita citação, né? De acordo com José de Alencar, de acordo com Machado de Assis, Guimarães Rosa, então eu cito ali, faço uma citação, você pode citar autores de sociólogos, filósofos, né? O pessoal da matemática, enfim, você tem que citar, né, algo que vem de encontro com aquilo que você está argumentando. Causa e consequência, outra estratégia argumentativa que nós encontramos muito no texto, né? É o que causa e depois todo o caso do fato, né, vai ocasionar em alguma consequência. Então, a gente utiliza muito nos textos dissertativos e argumentativos também, causa, que é o fato, e suas consequências. Olha lá também os conectivos lá, a gente fala lá das conjunções, né, de causa e consequência para você utilizar, então, nesse parágrafo que você vai escrever. Contraposição é oposição, aquilo que você é contra, o que você é a favor. Aqui você vai opinar tanto dos pontos positivos como os negativos, né? Contraposição, então, é a oposição, a favor ou contra, e nós temos também lá os conectivos, muito importante dar uma revisada. E a alusão histórica, geralmente, nos textos de redação, quando a gente vai produzir uma redação,
você quer comprovar, argumentar aquele seu ponto de vista, aí você vai lá na história e faz, né, uma referência ao que aconteceu na história. Então, isso é alusão histórica. Então, gente, eu apresento para vocês hoje, nesta aula, 6 estratégias argumentativas. E essas estratégias argumentativas vão ser solicitadas também na interpretação de texto. Por isso que eu comecei a iniciar para vocês, que eu vou apresentar algumas questões aqui, utilizando os autores, os escritores, utilizando as estratégias argumentativas e que vai ajudar você lá no seu projeto de redação, projeto de texto, e você tem que estar atento a essa estratégia, hein, gente? Dá uma revisão lá, vai estudar mais um pouquinho sobre elas. Olha só o que o Enem 2018, na questão 18, trouxe para nós. Vamos à leitura. Enquanto isso, nos bastidores do universo. Você planeja passar um longo tempo em outro país, trabalhando e estudando, mas o universo está preparando a chegada de um amor daqueles de tirar o chão. Um amor que fará você jogar fora seu atlas e criar raízes no quintal como se fosse uma figueira. Você treina para a maratona mais desafiadora de todas, mas não chegará com as suas 2 pernas intactas na hora da largada. E a primeira perplexidade será esta, a experiência da frustração. O universo nunca entrega o que promete. Aliás, ele nunca prometeu nada, você que escuta vozes. No dia que você pensa que não tem nada a dizer para o analista, faz a revelação mais bombástica dos seus 2 anos de terapia. O resultado de um exame de rotina coloca sua rotina de cabeça para baixo. Você não imaginava que iriam tantos amigos à sua festa, e tampouco imaginou que justo sua grande paixão não iria. Quando achou que estava bela, não arrasou corações. Quando saiu sem maquiagem e com uma camiseta puída, chamou a atenção. E assim segue os dias, à prova de planejamento e contrariando nossas vontades. Pois, por mais que tenhamos ensaiado nossa fala e estejamos preparados para a melhor cena, nos bastidores do universo, alguém troca nosso papel de última hora, tomando surpreendente a nossa vida. Então, é da Marta Medeiros esse texto. Vamos, então, o que pede o enunciado. Olha aí, gente, a palavra em estratégias argumentativas. Por isso que eu iniciei a nossa aula de hoje falando quais são as estratégias argumentativas. Então, vamos ao enunciado. Entre as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar a tese apresentada nesse fragmento, destaca-se a recorrência de. Vamos então, gente, interpretar esse enunciado. É muito importante a gente sempre voltar, eu gosto sempre de voltar, vocês já observaram, que eu dou ênfase, né? Eu dou uma importância maior na interpretação desse enunciado, porque ele vai me dizer, me dar pistas, o que realmente eu tenho que pensar, o que eu tenho que buscar no texto. Então, mais uma vez, entre as estratégias argumentativas, aquela que nós já estudamos, falamos no início, utilizadas, vamos pensar, será que é exemplificação, será que é oposição, será que é comparação, será que é alusão histórica, será que é citação? Lembra aí, então vamos lá. Entre as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar a tese apresentada nesse fragmento, nesse pedaço do texto, destaca-se a recorrência. O que é recorrência? O que mais se repete. Né? Então, o que se mais repete? Vamos lá. O que mais se repetiu? Qual a estratégia argumentativa que mais deu ênfase nesse texto? Vamos para a letra A. Gente, a estratégia argumentativa é estruturas sintáticas semelhantes para reforçar a velocidade das mudanças da vida? Bom, primeiro probleminha que nós encontramos nessa alternativa. Nós não temos estratégia argumentativa e estruturas sintáticas. Gente, estrutura sintática é a organização lá do texto, né? Sujeito, verbo, seu complemento, né? Então, seu predicado. Então, aí já está fora. Tem nada a ver essa questão letra A. Né? Vocês lembram das estratégias argumentativas? Né? Não menciona de forma alguma sobre a estrutura sintática. B. Marcas de interlocução para aproximar o leitor das experiências vividas pela autora. O que é marcas de interlocução? Vamos lá, interlocução. Eu, escritor, estou escrevendo um texto, eu escrevo para alguém, para um leitor.
Então, essas marcas de interlocução, geralmente, ela utilizou o você, está muito marcado aí, né? Você, leitor. Então, sempre lembrar que essa interlocução é o escritor, quem escreve, quem é que vai ter esse texto, é o leitor. Mas aí, nós vemos que realmente aproximou o leitor, isso aí pode ser uma questão que você pode levar ao erro, porque aproxima, né? Ele está muito próximo de você, que realmente isso acontece, essa oposição. O dia que você acha que não vai acontecer nada, acontece uma novidade, acontece algo surpreendente, extraordinário. Realmente isso acontece no nosso cotidiano mesmo. Mas aí o texto fala de estratégia argumentativa, né? Então isso aí realmente é só para ver se você está realmente atento ao conteúdo. Letra C. Formas verbais no presente para exprimir reais possibilidades de concretizações das ações, né? Muito parecida com a alternativa letra A, falando lá da gramática, né? Das questões sintáticas. Então, a gente sabe então que a estratégia argumentativa não está se referindo a isso, né? A formas verbais no presente. Letra D, eu vou pular, D, vamos para E. Sequências descritivas para promover a identificação do leitor com as situações apresentadas. Sequências descritivas. Ela não descreve, né? Ela conta para nós, ela narra os fatos do cotidiano da nossa vida, mas de uma forma bem narrativa, né? Não descritiva, né? Para promover a identificação. A gente se identifica, realmente a gente se identifica. Olha a outra alternativa que pode levar ao erro aí, a gente chama de distrator, né? As questões erradas são os distratores. Nos distrai, porque nos identifica. Você fala, nossa, é mesmo, o dia que eu tô com o pior dia, que eu penso que aquele dia vai ser o pior dia da minha vida, chega uma notícia boa para alegar, né? Mas no início aí já estraga tudo que fala sequências descritivas e depois a gente, no enunciado, voltando para o enunciado diz estratégias argumentativas. Então foge então essa resposta totalmente do sentido. Então letra D, construções de oposição, lembra lá da estratégia, contraposição, construções de oposição para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado. Gente, essa palavrinha construções de oposição, qual a estratégia que ela utilizou no texto? Uma contraposição, uma oposição, né? Que algo acontece inesperadamente, você não estava esperando, né? Como nós vemos no texto aí várias vezes. Ela diz, você não imaginava que iria tantos amigos à sua festa e nem tão pouco imaginou que logo, né, sua grande paixão. Quando achou que estava bela, não arrasou corações, nem tudo é o contrário, é oposição, é o contrário. Então, a estratégia argumentativa que ela utilizou nesse todo o texto foi dizendo que o contrário, que você gostaria que acontecesse, de repente acontece outra coisa. Então, a estratégia argumentativa foi contra a oposição, por isso então que a letra D está correta. A estratégia argumentativa usada na construção desse texto é a da contraposição entre a expectativa da realização do desejo e a sua não concretização. Resposta D, lembrando mais uma vez a importância, então, de estudar estratégias argumentativas. Aí eu fui lá na questão 2018, que é a questão 6, ela também traz, pedindo para nós observar qual a estratégia que o escritor escreveu no texto. Vamos então à leitura desse texto, da questão 6. A Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 70 anos, em tempos de desafios crescentes, quando o ódio, a discriminação e a violência permanecem vivos, disse a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, Audrey Azoulay. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade inteira resolveu promover a dignidade humana em todos os lugares e para sempre. Nesse espírito, as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um padrão comum de conquistas para todos os povos e todas as nações, disse Audrey. Centenas de milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e de oportunidades. Movimentos populacionais forçados geram violações aos direitos em uma escala sem precedentes.
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás. E os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. Diante disso, a Unesco lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam seus direitos e os direitos dos outros. Nações Unidas aí é o site. Bom, direitos humanos, né, gente? É uma temática recorrente, né? Recorrente porque sempre cai, sempre é cobrado muito nas questões do Enem. Tudo que se fala direitos humanos, os direitos sociais, direitos de vida, questões culturais, históricas da sociedade, gente, é cobrado no Enem. Eu sempre digo isso para vocês e reforço mais uma vez. O Enem, ele quer saber qual é a posição que você tem, qual é a visão que você tem de mundo, se você está preparado para entrar na universidade, se você respeita os direitos humanos, se você é uma pessoa atuante, que você é uma pessoa que sabe analisar, se posicionar, criticar diante dos fatos do cotidiano. Então, é importante, então, sempre a gente relembrar disso, que esse tipo de textos, falando de direitos humanos, de posicionamento crítico, vai ser cobrado sim. Né? E em língua portuguesa, né, gente? Às vezes a gente pensava assim, em língua portuguesa é cobrar só a gramática, só a interpretação de texto ali e a literatura, mas ela é totalmente contextualizada. Né? Por isso que trabalha, então, esses assuntos contemporâneos. O que são assuntos contemporâneos? Assuntos que a gente, da sociedade, que a gente está aí no nosso dia a dia, que nós estamos discutindo, nós estamos vivendo, né? São assuntos contemporâneos. Vamos ao enunciado. Defendendo a ideia de que os direitos humanos defendem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim. Pessoal, dá uma olhadinha aí. Entre aspas. Lembra lá no início que eu falei para vocês que existe uma estratégia argumentativa, que é a citação? A citação, geralmente, ela vem entre aspas, não todas as vezes, mas se ela, quando ela fala literal, pegou igualzinho do autor, geralmente a gente coloca entre aspas e coloca o nome do autor na frente. Aqui, no texto que nós lemos, nós vimos lá em alguns momentos, naquele fragmento, né, que tinha falas de especialista da Unesco e entre aspas. Né? Então, vocês observam que a situação é um elemento da estratégia argumentativa, que você pode utilizar lá no texto de redação. É tudo que eu estou falando aqui, usa isso aí na hora de você produzir seu texto. Então, no primeiro a gente viu aí entre aspas, então a gente já pensa o quê? É uma citação, né? Uma estratégia argumentativa de citação, porque cita alguém. No caso, né, a diretora-geral da Unesco, que ela aponta. Então, quando ela aponta, como ela diz, é uma fala dela, uma escrita dela, tem que vir entre aspas. Então, defendendo essa ideia que os direitos humanos devem ser o alicerce para o todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim. Então, ela tem uma citação, tem uma fala dela, que é uma estratégia argumentativa que o tempo todo ela dizendo, de acordo com a Unesco, os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Uma citação, por isso que é uma estratégia argumentativa. Vamos para as alternativas. Letra A. Essa estratégia que ela utilizou é para atingir o fim de inclusão de todos na Agenda 2030? Não, né, gente? Não fala inclusão de todos. B. Extinção da intolerância entre os indivíduos? Por mais que a gente entende que é necessário ter uma tolerância, né? Mas aí o objetivo, a estratégia para atingir o fim não é a extinção da intolerância. Aí não diz sobre isso. Letra C, discussão desse tema desde a educação básica. Vamos para a D, depois a gente volta para a C, porque a gente já sabe, então, né, que a resposta correta é a C. Mas vamos lá, D, conquista de direitos para todos os povos e nações. O texto não diz isso. A citação, a estratégia argumentativa, não, que está entre aspas lá no enunciado, está no texto, não diz isso, que é a conquista de direitos para todos. Letra E, promoção da dignidade humana em todos os lugares. O texto também não fala isso, né? Então, o texto nos afirma a estratégia argumentativa que ela utilizou, entre aspas, lá para quê?
voltando para a alternativa C, para a discussão desse tema desde a educação básica. O que é educação básica? Desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Então, de acordo com a diretora da Unesco, esse tema, essa discussão dos direitos humanos tem que ser discutido desde os pequenininhos até os jovens e adolescentes. Então, ficam aí, então, essas dicas para vocês das estratégias argumentativas. Nós vimos, então, estudamos hoje a importância dela para a gente se argumentar, se posicionar, dar nosso ponto de vista no texto. Elas vão ser utilizadas nas questões, as estratégias argumentativas, e também você vai utilizar lá na hora de você produzir a sua redação. Então, a gente fica por aqui hoje. Um grande abraço, bons estudos a vocês.